O povo indígena Tabajara tem sua trajetória marcada por lutas, conquistas e resistência. No final do século XIX, eles foram desapropriados de suas terras, localizadas no litoral sul paraibano, uma região de ocupação colonial e de antigos aldeamentos, consolidando-se assim o silenciamento e a invisibilidade desses indígenas, que foram considerados extintos. Salve, salve o meu bem-vindo. Salve, salve o meu bem-vindo. É um passo valente, é o guerreiro dali. É um passo valente, é o guerreiro dali. Salve, salve o meu bem-vindo. Salve, salve o meu bem-vindo. É um passo valente, é o guerreiro dali. É um passo valente, é o guerreiro dali. Eu sou Caio Bom Tempo e você está no Midiauá, um podcast com a missão de ajudar o povo tabajara, usando o jornalismo como instrumento de combate à desigualdade. Ao meu lado, conto com a presença da pesquisadora indigenista Eliane Farias e do professor do curso de Ciências das Religiões, Luzival Barcelos. No primeiro episódio, recebemos no estúdio de radiojornalismo do CCTA a indígena Janiara Tabajara. Ela é moradora da aldeia Barra de Gramame e recém-formada em psicologia, então vamos conversar um pouco sobre luta e educação. Seja bem-vinda, Janiara. Quando criança, você imaginava que se formaria em uma instituição de ensino superior? Primeiramente, eu agradeço o convite, pelo professor Luzival e por você, E meu sonho quando era criança justamente era me formar. Eu sempre sonhei, Eu sempre brincava junto com meus primos, com meus irmãos, era sempre entrar na academia, E uma criança de comunidade, que eu nascia nas periferias de João... A gente foi criado nas periferias de João Pessoa, e daí meu pai trabalhava na roça, sempre trabalhou na roça, e minha mãe sempre ajudava ele na roça do lar, mas aí também eu já sonhava, esse sonho de entrar numa academia, Através da transmissão das lembranças afetivas familiares e de sua mitologia, os indígenas conservaram suas tradições pela oralidade em memórias vivas. Os Tabajara emergiram no século XXI em um processo de reivindicação identitária e do território tradicional, no sítio dos Caboclos, na antiga Sesmaria da Jacoca, no município de Conde, a 30 quilômetros da capital João Pessoa. Perguntei para Janiara como foi o processo identitário dela. Esses dias eu estava até falando na aldeia sobre isso, que era uma coisa sem acreditar, porque a gente começou o processo identitário por volta de 2006, não foi? Foi. 2006. Só que eu já me identificava como indígena bem antes de eu saber que eu era indígena, assim, realmente. E até Thaisa, que é esposa de Juscelino, ela perguntou assim, mas alguém da tua família contava que tu era indígena? Eu disse, não. Eu acho que estava mais no querer mesmo, no sangue de ser indígena, que eu me identificava mesmo com indígena. Dizia assim, eu sou indígena, e eu não ligava nem pelo esse estereotipo que as pessoas caracterizam como indígena, tem que ter, os puxados, cabelo liso, mas aí eu já me identificava como indígena na escola. A educação escolar indígena desempenha um papel fundamental na garantia dos direitos dos povos originários, na preservação de suas culturas e na construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Ao valorizar a diversidade cultural e linguística, a educação diferenciada contribui para o fortalecimento das identidades indígenas e para a promoção do diálogo intercultural. Povos originários que não possuem uma educação diferenciada nas aldeias estão sujeitos a preconceitos diários. A partir do momento que quando começa o processo de identificação em 2006, que aí começa realmente o processo de rejeição, que já é o processo quando você já está adolescente, você conhece esse processo de discriminação, de preconceito, e daí você fica caindo na real. Até eu mesma assim, me senti um pouco... Eu vou sofrer muito preconceito, por dizer que sou indígena e ter estereotipo. Até eu tenho uma história que meu irmão, quando ele se identificou na escola, porque foi pintado, quando a gente começou o processo de reunião, e aí a gente já estava com esse processo de se pintar, e ele foi para a escola e a diretora da escola mandou ele tirar aquela tinta. E daí forçou ele tirar com
uma escova e água sanitária, né? E isso aí é um processo muito triste, né, para você começar agora no processo de identidade indígena, né, reconhecer sua origem, você passar por esse processo de preconceito nas escolas. Mas aí, não... ela até falou comigo depois, depois que ele disse que ia entrar com processo contra ela, né, que isso era preconceito, isso era racismo. Mas aí eu sempre enxerguei, né, esse preconceito que era sofrido dentro da universidade, para me levar ao aprendizado, né? Se algumas pessoas soltassem uma gracinha diante de alguma situação, eu explicava, ó, isso aqui é errado, isso aqui não pode, vocês estão fazendo esse barulho, né, que faz com a boca, né, o barulho da Xuxa, né, que sempre falo. Eu falo que isso é um tipo de preconceito, eu levo mais esse lado de educar as pessoas através do preconceito, do racismo, porque realmente tem algumas pessoas que são leigas nesse processo de os indígenas são isso. Eles pregam mais o indígena do livro que é contado na escola, né? Daí essa forma de conhecimento, né, eu levo a eles justamente para outras pessoas não sofrerem esse preconceito e eles ter em mente, né, essa sabedoria de que algumas coisas são preconceituosas com a população indígena. Outro marco na luta tabajara foi o movimento Mucatu. A mobilização indígena começou após o anúncio de que o grupo industrial Elizabeth Cimentos estava adquirindo os títulos de propriedades do assentamento Mucatu, o mais antigo da Paraíba e situado bem no limite das terras da antiga Sesmaria da Jacoca. Os Tabajara, junto com a Comissão Pastoral da Terra, a CPT, e outros movimentos sociais, se mobilizaram e fizeram a sua primeira retomada no final do ano de 2011. O movimento Mucatu foi um movimento realmente assim, de muita luta. A gente passou Quando eu cheguei, tinha passado pela primeira retregação de posse. Essa primeira retregação de posse eu não vivenciei. Mas quando a gente chegou, a gente teve a segunda retregação de posse, onde os policiais na cavalaria chegaram, né? E daí, eu até hoje, eu não estaria nem contando a história, porque eles queriam passar o carro por cima da gente, eu, minha irmã e minha prima, e daí meu pai puxou a gente para orientar, né? Então, tipo assim, foi um processo muito difícil que a gente passou, teve bala de borracha, né? Algumas pessoas do assentamento, que a gente estava junto com eles, né? Que eles estavam ali junto com a gente, reforçando nesse processo de luta. Eles sofreram realmente também a discriminação com bala de borracha, a violência, por parte do poder judiciário, que é a polícia. Com uma trajetória marcada por luta e resistência, Janiara conta que pretende aplicar em seu território os conhecimentos que adquiriu durante a graduação em psicologia. Eu esqueci até de falar que meu TCC foi voltado pelos processos, né, de impactos na saúde mental da população indígena tabajara. Né? E aí eu trouxe o processo de afeto da economia, né? Porque a gente não pode falar de saúde mental se a gente sem falar de pobreza. Aí eu falei do processo de violência, de racismo dentro do meu TCC. E aí o que eu busco muito trabalhar com minha comunidade é escutar mais, ter uma voz, que eles tenham uma voz mais ativa, que é muito difícil você escutar a população indígena ter essa voz, né? Buscar aplicar a psicologia respeitando as tradições, que muitas das vezes a gente não sabe qual é a tradição daquela pessoa, como ele se cuida, como ele se trata dentro da comunidade, respeitando o processo religioso deles, né? Que justamente esse processo da psicologia não intervir no meio religioso, mas aí respeitar a religião das pessoas e tratar ele como um ser subjetivo, que é aquele ser que ele mesmo se comporta, né, se identifica. Então, a minha forma de trazer essa contribuição justamente é trabalhar com pesquisa, se for possível, que o meu TCC é o primeiro TCC voltado pela questão de saúde mental da população indígena tabajara, né? Trazer meu trabalho para outras pessoas se espelharem também para esse olhar, fortalecer as políticas públicas voltadas para a questão de saúde mental da população indígena e também um desejo maior mesmo meu hoje é ser psicóloga do meu povo, que isso daí eu sei que eu também tenho fé que isso vai alcançar um dia, assim como a pessoa
que é minha parente, Natália, ela agora está trabalhando como nutricionista do povo indígena. Saiu como agente de saúde e agora, depois da academia, é nutricionista. Muito obrigado pela presença, Janiara. Foi um prazer te escutar. Agradeço também aos ouvintes e aos professores Luzival Barcelos e Eliane Farias que estiveram comigo durante a gravação. Esse foi o primeiro episódio do podcast Midiauá, junto ao povo Tabajara. Eu, Caio Bom Tempo, faço a locução, a produção e a edição desse episódio. Esse podcast é resultado do meu trabalho de conclusão de curso em jornalismo, na Universidade Federal da Paraíba, com orientação dos professores Luzival Barcelos e Patrícia Monteiro. No próximo episódio, o assunto é fé. Vamos falar sobre Tupã, Jurema Sagrada e a religião evangélica. Até logo! A mensagem que eu deixo aqui é que o povo tabajara resiste e insiste e vai continuar resistindo, né? E que nossa terra seja demarcada. Salve, salve o meu bem-te-vi. Oi, salve, salve o meu bem-te-vi. É um passo valente, é o guerreiro dali. É um passo valente, é o guerreiro dali. Oi, salve, salve o meu bem-te-vi. Oi, salve, salve o meu bem-te-vi. É um passo valente, é o guerreiro dali. É um passo valente, é o guerreiro